Olá pessoal, quem vos fala é o professor Gleice, estamos aqui para mais uma videoaula. O tema de hoje é retomando a álgebra, é um tema que está no capítulo 5 do livro de matemática do Imenes, da editora Moderna. Pega o seu livro, coloca aí aberto do lado, seu caderno, caneta, fazer as anotações para acompanhar a explicação desse capítulo, ok? Fiquem atentos. Muito bem, então o início da nossa explicação é falar sobre fórmulas e equações, tá? Então, a matemática utiliza muito das fórmulas, das equações, e as fórmulas e equações têm algo em comum, que é um símbolo, uma letra, uma representação para aqueles valores que são desconhecidos ou aqueles valores que são variáveis, ok? Então, aquilo que não tem um valor fixo ou que é desconhecido, eu vou representar por uma letra, eu vou representar por um símbolo, tá? Vamos começar para iniciar o nosso estudo. Quanto custa tomar banho, tá? Então, as companhias elétricas, quando a conta de água, a conta de energia, no caso aqui, a conta de energia chega aí na sua casa, tá? Ela tem alguns componentes, tá? Bom, quais são os componentes usados aí na conta de energia? Os componentes são esses daqui, ó. Bom, quando você vai fazer o cálculo, você tem que observar primeiro a potência do aparelho. Todo aparelho que usa energia tem a sua potência, ou seja, o quanto ele gasta de energia. Essa potência, ela está sendo representada na forma pela letra P e ela é medida em watts. Quando vocês estiverem em aula de física lá no ensino médio, vocês entenderão melhor isso. Agora o que vocês precisam entender é que a leitura da potência é feita no próprio aparelho. Então, por exemplo, as lâmpadas geralmente são de 20, 15, 30 watts, as lâmpadas que nós usamos aí nas residências, tá? O H representa a quantidade de horas por dia. Então, H, ó, é a quantidade de horas que você vai usar o aparelho por cada dia. Então, vamos pensar aqui numa lâmpada. Então, você tem uma lâmpada, né? Uma lâmpada que tem a potência de 20 watts. Então, a sua lâmpada lá, suponha que ela tenha a potência de 20 watts. Como que eu descubro a potência da lâmpada? Está escrito na embalagem da lâmpada, tá, gente? Quando você compra. O H, quantas horas essa lâmpada fica ligada por dia? Então, suponha que seja uma lâmpada de 1/4, tá? E você usa essa lâmpada ligada durante 3 horas. Todo dia você usa essa lâmpada 3 horas. O D, o que significa o D? É a quantidade de dias que você usa esse aparelho durante um mês. Então, suponha que esse aparelho, essa lâmpada aí, tá? Nosso aparelho seja uma lâmpada. Você usa ele durante 20 dias por mês, tá? Então, você vai usar ele durante 20 dias. Então, durante 20 dias, você usa esse aparelho aí, ó. A pessoa usa a lâmpada todo dia. Estou colocando um exemplo. Final de semana você viaja e tudo mais, tá? Então, D é a quantidade de dias por mês que você usa o aparelho. E o G, professor? O G é o total de quilowatts-hora que você vai gastar com isso. Então, para descobrir o gasto de energia com esse aparelho, basta multiplicar o P, o H e o D e dividir por 1000, né? Então, estou chamando de G a quantidade de gasto desse aparelho. Então, aqui no nosso caso, como que ficaria o G? O nosso G seria, ó, 20 vezes 20, 400. 400 vezes 3, 3 vezes 4, 12 seria de 1.200. 1.200 dividido por 1000, tá? Então, o que nós fizemos aqui para descobrir esse valor? Nós multiplicamos tudo. Ó. Multiplicamos o P, o H e o D e dividiu por 1000. Quando você faz essa divisão, você vai encontrar o G igual a quanto? A 1,2 kWh, tá? Bom, você dividiu por 1000 justamente para passar para quilowatts-hora. E por que quilowatts-hora?
Para os números não ficarem muito grandes, as companhias elétricas usam kWh para ficar mais fácil, os números ficarem menores, tá? Aqui em Goiás, por exemplo, o custo do kWh é em torno de 90 centavos, né? Então, quanto ficaria o valor em real aí, só para você entender, ó. Você ia pegar esse valor, 1,2, ia multiplicar por 0,9, o resultado seria quanto você iria pagar por usar aquele aparelho. No nosso caso aqui, ó, deu 1,08, né? Então, você ia gastar, não é isso, né? O valor pago aí, ó, o valor que você vai pagar por usar esse aparelho seria de em reais, né? Isso é o valor em reais de 1,8, R$1. Nossa, escrever aqui nesse mouse aqui tá difícil. Seria R$1,08. Certinho, pessoal? Então tá aí, essa forma é muito importante, tá? Tudo bem. Continuando aqui a nossa explicação, ó, ele dá um outro exemplo aí para vocês. Vou explicar rapidamente esse exemplo para vocês entenderem. Ó. No exemplo do livro, ele está dizendo assim: ó, um cidadão, tá? Ele tem um chuveiro de 3.800 watts. Então, o cidadão tem um chuveiro de 3.800 watts. Ele usa esse chuveiro durante meia hora por dia, tá? E claro, então aqui no Brasil a gente toma banho todo dia, né, gente? 30 dias por mês. Para descobrir o gasto, é só pegar a potência, a quantidade de horas por dia e o número de dias por mês. Então ele veio aqui, ó, multiplicou tudo, dividiu por 1.000, encontrou o gasto de 57 kWh, é o quanto ele gasta por mês para usar esse aparelho aí, certo? Para descobrir o valor em reais, seria pegar, não é isso? Quanto que vai ser o valor que eu vou pagar, professor? Seria pegar esse 57, tá? E multiplicar pelo kWh, né? Suponha que aqui em Goiás, então você vai vir aqui, ó, e vai multiplicar, suponha que seja 0,9. Não é exatamente 0,9, mas é muito próximo de 90 centavos. O resultado dessa conta seria quanto o cara ia pagar só por usar o chuveiro nesse tempo, tá bom? Né? Então seria a fórmula de como que ele ia fazer. Tá. Ele te dá um outro exemplo aqui na próxima página. Fala assim, como que eu faço para economizar energia, professor? Para economizar energia, basta você limitar a quantidade de uso do aparelho. De que modo? Você estabelece uma cota. Então, por exemplo, nesse exercício aqui, ó, ele estabeleceu a seguinte cota. Falou o seguinte, ó, olha, eu quero usar o chuveiro do exercício anterior, mas eu não quero gastar muito. Eu quero gastar 40 kWh. Não tem jeito, eu vou tomar banho todo dia, então o D continua sendo 30. Não posso ficar sem tomar banho. A potência do aparelho continua a mesma, que eu não vou trocar o chuveiro. Então, o que tem que mudar? O que tem que mudar é a quantidade de horas. Eu tenho que diminuir o tempo de banho. Então você vai lá na fórmula e substitui. Ó. No lugar do G, 40. No lugar do P, 3.800. No lugar do D, colocou 30. Quando você substitui, olha aqui, ó, a sua igualdade agora tem só uma incógnita. Antes de substituir era uma fórmula. Depois que você substituiu, isso daí virou uma equação, tá? Então, o que a gente tem? Temos essa expressão aqui, ó. Qual que é o raciocínio? Efetuamos a multiplicação de 3.800 por 30. Então, você efetua a multiplicação de 3.800 por 30, e aí, ó, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o valor da expressão. Então, multiplicando 3.800 por 30, você encontrou 114.000. Dividindo por 1.000, 114. Opa, para descobrir o H, é só pegar o 114 e passar para o outro lado dividindo. Então, H vai ser 40 dividido por 114. H vai ser igual a 0,35. Opa, 0,35 o quê? 0,35 horas. Mas eu quero saber isso em minutos. 0,35 horas não sei muito, professor.
Uma hora são quantos minutos, hein, gente? Quantos? Uma hora são 60. Então você vai pegar o seu 0,35 e vai multiplicar por 60 para descobrir esse valor de uso do aparelho em minutos. Quando você multiplica aí por 60, você encontra 21 minutos. É o tempo de uso desse aparelho, certo? Muito bacana, tá? Então, ó, se você não conseguiu acompanhar, escrever a explicação, é só você ir lá no seu livro, tá? Desculpa, no vídeo e pausar o vídeo. Na equação, H é uma incógnita, ou seja, representa um número desconhecido cujo valor queremos descobrir, tá? Na equação foi solucionado com a ideia da operação inversa, né? Poderíamos ter usado outra ideia. Beleza. Então a gente já falou de equações no 7º ano. Meninos, qual seria a diferença entre fórmulas e equações? Vou colocar uma explicação bem simples e não formal para vocês. Nas fórmulas, a gente tem a expressão de ideias, tá? Então, as fórmulas têm a expressão de ideias, tá? E na equação? Na equação, nós temos a relação de descobrir uma das incógnitas da ideia. Então, em outras palavras bem simples, poderíamos dizer o seguinte, que a fórmula é uma igualdade com várias incógnitas. E a equação seria uma igualdade com uma única incógnita. Então, quando tem mais de uma incógnita na equação, fórmulas. Quando só tem uma incógnita na equação, na expressão, chamamos de equação, tá? E se a expressão, se não tiver igualdade, aí nós não chamamos nem de fórmulas e nem de equação, chamamos apenas de expressão algébrica. Certo, pessoal? Muito bem. Então, ó, vamos resolver agora os exercícios, tá? Então, nós vamos fazer os exercícios, esses daí da página 87. Mas esse será o tema da nossa próxima videoaula, tá? Um abraço, bom trabalho a todos e vai fazendo a tarefa aí.